neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como herói a correr o seu caminho. Deus, Criador. Ouvintes, continuemos constatando aquela verdade gloriosa sobre o testemunho que Deus dá acerca da vida eterna, acerca da ressurreição, da confiança daqueles que têm crido em sua palavra. Porque tudo dá um testemunho. Vamos pensar um pouquinho agora no sol. O sol se levanta no leste para mostrar o princípio da vida. Ele vai e se põe no entardecer. De manhã, os pássaros acordam e cantam, e eles ficam felizes. Nós sentimos aquele refrigério. É um novo dia. Ao entardecer, nós estamos cansados
quando o sol se põe. E isso dando um testemunho, que há uma vida e uma morte. Um dia nasceu, um dia morreu. Quando ele nasceu, ele era uma criança tenra. O seu calor ainda não afligia a terra. Mas logo, logo ele foi crescendo em calor, em luz. E por volta do meio-dia ele já estava na meia-idade. E vai assim até se encobrir novamente. Ele deu vida para todos os seres viventes. Ele deu vida para os vegetais, para os animais, para toda a terra. A árvore viveu, as folhas caíram, Deus preservou nas raízes da árvore, onde esta vida se originou, onde ela começou embaixo nas raízes, mas sem o sol, nada disso poderia operar. Então, o que acontece? Ela surgiu e fez as folhas para a sombra. Por que sombra? É porque há um sol. Mas depois ela volta novamente de onde ela veio, somente para descansar, para vir em uma outra estação. Mas em tudo isso está o concurso do sol, que por sua vez nos fala de um nascimento, de um crescimento, de uma morte, de um descanso e também da ressurreição, a qual é a justificação da nossa fé. Aquela vida na florzinha que cai da semente retorna para algum lugar que nós não sabemos onde. Porém, toda a polpa talvez saia da semente e a semente se apodreça na terra. Todavia, há uma vida ali dentro que está escondida para uma ressurreição novamente. O profeta desta era diz que seu pai, que não era crente, fazia essas festinhas em casa de vez em quando. E o que ele fazia? Ele passava a noite no mato. Ele pegava o seu cachorro e saía. Ele disse que costumava fazer ali uma fogueira. E todos os anos ele conversava com uma florzinha que nascia ali naquele lugar. Ele dizia para ela: onde é que você estava? Aqui teve 15 centímetros, mais ou menos, de gelo nesse lugar. Eu fiz um fogo aqui. E agora você está aqui novamente? Onde é que você estava? Florzinha, rosinha. A sua semente caiu aí, foi? E ela brotou novamente? Depois de passar pelo gelo, passar pelo fogo, pelo calor, você está aqui novamente? Ah, sim, meus ouvintes, isso é simplesmente a natureza deixando todo homem inexcusável diante de Deus, como também todos os crentes confiados, mais crentes ainda. Isso nos leva à fé perfeita. Na verdade, isso faz contato, é um testemunho para os nossos sentidos humanos. E com isso nós ficamos inexcusáveis. A própria natureza testifica de um nascimento, de um crescimento, de uma morte e de uma ressurreição. Eu tenho ouvido diferentes pontos de vista
Eu tenho ouvido os maometanos, os budistas, os xiitas, jaanitas, e você também pode ler sobre o que eles creem. E existem centenas de diferentes pontos de vista de religião. Existem deuses, deusas e todas aquelas coisas. Porém, não há nenhum deles, note, nenhum deles. Veja com grande amor Deus nos amou. Ó gentios, nenhum deles tem uma partícula da verdade neles. Isto porque nada testifica para eles de uma ressurreição. E uma religião que não tem uma ressurreição é uma religião morta. Você não pode trocar a ressurreição pela reencarnação. Você não pode trocar a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, pelo purgatório. Você não pode trocar a salvação, a ressurreição, por um encerramento em um pesadelo, em um espírito vagando por aí, nessa quinta dimensão. Então veja, a religião cristã é a religião correta. Por quê? Tem morte? Tem. Tanto o cristão como o muçulmano, o budista, os xiitas, todos morrem. Vamos lembrar daquela coisa engraçada. Todos vão para a mesma panela, para o mesmo lugar. Mas há uma diferença na única e verdadeira versão da religião cristã. Ela tem uma morte, como todas as demais. Ela tem um enterro, como todas as demais. Mas o que a distingue? O que a leva a ser preferida pelo Filho de Deus? Escolhida pelo Filho de Deus? Ela tem uma ressurreição. Isto por quê? O seu Deus não é um Deus que está na sepultura. O seu Deus, na verdade, se fez carne, encarou a morte. Veja, ele encarou um nascimento, ele encarou um crescimento, ele é o sol da justiça. Ele encarou a morte, ele encarou até mesmo o enterro, mas ele despontou, ele brotou novamente. Agora Jesus não se reencarnou. Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E ele disse que assim como ele foi, nós também iremos. Ele disse que nós também teremos corpos semelhantes ao dele. E São Paulo afirma: a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que a nossa religião é a única que tem uma ressurreição. Por isso, compensa você negar-se a si mesmo, abdicar-se de seus próprios direitos, entrar pelo caminho estreito, pelo caminho espinhoso, pela porta estreita, porque você tem uma Bíblia aberta, testificando que seus dias não são somente estes aqui, que terminam com cansaço, velhice, gemidos, dores, decepções, enfermidades, necessidades fisiológicas, necessidades biológicas.
necessidades sociais, financeiras. Não, não, não. Eis aí a grande fé. Eis aí a única e verdadeira religião, porque ela sustenta uma luz ininterrupta. Essa sim é a glória da Shekinah, que o sumo sacerdote tinha véu adentro lá no santuário. Essa luz nunca apagou. Esse sol brota todos os dias. Cresce, faz o seu curso, cumpre sua missão, deita, dorme e levanta no outro dia para esse lado da terra. Essa glória da Shekinah, ela é ininterrupta, porque mesmo durante a noite essa Bíblia está aberta. Lá estão as estrelas, as quais Abraão mandou que ele as contasse se pudesse. Aí está o comportamento das aves noturnas. Aí está o comportamento das próprias matas, até a água. Se você passa uma noite no mato, perto de uma água corrente, você nota que ela muda de som, aquele barulho muda pela madrugada. Ela forma vozes, ela é vida, ela é viva. Então ela é uma glória da Shekinah, essa natureza. Ela é uma Bíblia aberta, o zodíaco é uma Bíblia aberta, ininterrupta, que não apaga, não se apaga. Oh, que grande universo, que testifica do Deus do carroceiro, do Deus da lavadeira, o Deus dessa pobre, humilde viúva, o Deus deste órfão. Eu conheci, eu vivi a orfandade. Quando eu nasci, meu pai já havia morrido, mas eu vi como Deus cuida de uma viúva que lia a Bíblia dia e noite, que orava e que jejuava. E eu vi como o pão nunca faltou em nossa casa. Apesar de viúva pobre, nunca tivemos de mendigar o pão. Por quê? Essa luz brilhou para ela dia e noite. Ela tinha essa testemunha. Ele é o Deus, ela é a Bíblia. De você também, que é rico, que é abastado. Se tão somente puderdes perceber em tempo que o dinheiro só é tudo para quem não tem dinheiro. O pobre é que pensa que o dinheiro é tudo, mas depois que ele obtém o dinheiro, ele descobre em tempo que o dinheiro não é tudo, e que rico é aquele que é feliz com o que tem, com o que possui. E quanto mais tem, menos feliz, menos se contenta com o que possui, ao ver seus dias passando, e nada testificando dentro de si de uma vida real, eterna, de ressurreição. Por isso, Jesus Cristo, a Bíblia diz que os pobres seriam ricos na fé. Por quê? Eles sentem mais a presença de Deus. Eles necessitam mais de Deus para comer, para vestir. Eles têm que pedir a Deus um par de sapato. O rico só tem que estalar os dedos, preencher um cheque, um cartão de crédito. Ele não tem que pedir a Deus o pão de cada dia. Ele não tem que agradecer a Deus pela saúde. Ele não tem que orar a Deus para ser curado, porque ele tem os melhores hospitais. Eles têm o socorro imediato do dinheiro, do recurso. Eles não têm que posar na fila para obter uma consultazinha precária. Eles não têm tempo para meditar. Eles têm seus bois, eles têm seus campos
por isso não podem ouvir, acatar o convite para a grande ceia. Então o Senhor disse: saia pelos valados, busque os mancos, os aleijados. E você, minha irmã, meu irmão, olha, todo pobre deveria ser crente. Todo mundo deveria ser crente, mas principalmente o pobre. Por que você vai sofrer tanto aqui nessa terra, deixando de ser milionário milhões e milhões de vezes na eternidade? Por que você quer ser pobre, desvalido por 2 vezes aqui na eternidade? Jesus mandou um recado para João Batista: e o evangelho é pregado aos pobres. Você tem a testemunha. Você tem testemunha na Bíblia, como Lázaro. E veja, os próprios fariseus deram testemunho disso. Veja o povo que segue esse Jesus aí. Veja se há algum príncipe no meio deles. Não sabendo eles que ali estava o príncipe da eternidade. Basta um príncipe para nós, contanto que estejamos na multidão, não simplesmente tocando nele, como todo mundo tocava, mas sim como aquela mulher do fluxo de sangue, com o toque da fé. É a testemunha de Deus para o seu povo. Cada dia o sol nasce, o sol cresce, o sol esquenta, o sol vai se refrescando, e logo o sol se encobre para esse lado da terra, e no outro dia ele está aí novamente. Essa religião de Jesus Cristo, a única verdadeira, ela tem uma morte, ela tem um nascimento, ela tem um crescimento, ela tem um envelhecimento, ela tem uma morte, ela tem um enterro, ela tem uma ressurreição. Isso deve fazer você agora olhar para os seus problemas como quem está em cima deles. Você passa por cima e olha para baixo. Sai debaixo deles e fica por cima deles, como está seu Deus. E comece a olhar essa enfermidade de cima para baixo, não de baixo para cima. Olha essa situação financeira de cima para baixo e não de baixo para cima. E você então verá que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, e que se há uma morte, um enterro, há também uma ressurreição. Foi assim que Paulo enfrentou a morte, dizendo: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir, fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.awr.org.
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. No crepúsculo sombras vem a terra ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete a alvorada e das nuvens sombras dissipar. Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor. No crepúsculo sombras vem a terra ao descanso todos convidar. Deus, porém, promete a alvorada e das nuvens sombras dissipar. Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Deus
Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor. Quando à tarde o tédio me rodeia, no silêncio do escurecer, eis que então Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz-me esquecer. Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Deus está nas sombras, não te deixará lutar